Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Desejo a vocês todos que estão comigo neste canal, que me ouvem, que estudam comigo a palavra de Deus, que vocês tenham uma semana muito abençoada, uma terça-feira cheia da graça, da presença de Deus, amém? E sejam fortalecidos em seus corações, em seus pensamentos, no seu dia a dia, pela palavra de Deus. Capítulo 1 de Gálatas, dando continuidade, porque eu fiz um apanhado geral do capítulo 1, onde Paulo fala que não há outro evangelho. Ainda que alguém venha pregar para nós, para vocês, um outro evangelho, nós não devemos dar ouvidos, porque muitos estão querendo perverter o evangelho de Jesus Cristo. E ele fala que ainda que um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que nós pregamos, ele está dizendo, que seja amaldiçoado, anátema, né? E como ele já diz aqui, ele fala, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoados. E Paulo, ele fala que ele não busca a aprovação dos homens, mas sim a aprovação de Deus. Aí ele fala também do seu chamado. Ele fala assim, irmãos, no capítulo 11, no capítulo 1, o versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Aí ele fala que quando ele estava no judaísmo, né, ele perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruir os cristãos e a igreja de Deus. E ele fala que quando ele, no judaísmo, ele se distinguia, ele superava a maioria dos judeus que tinham a mesma idade que ele, porque ele era zeloso das tradições dos seus antepassados. Mas a Bíblia fala para nós, e ele próprio falando aqui no versículo 15, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou pela sua graça, quando lhe agradou que eu o anunciasse entre os gentios. Aí ele diz que ele não consultou pessoa alguma. Tampouco, ele fala assim, subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas aí ele diz que ele foi para Arábia e depois voltou para Damasco. E ele diz que depois de 3 anos ele foi para Jerusalém para conhecer o apóstolo Pedro, pessoalmente. E o texto diz que ele esteve com Pedro 15 dias. E fala nesse texto do capítulo 1 que ele não viu nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, que era irmão do Senhor Jesus. E ele disse, quando ele estava escrevendo, ele diz assim, olha, afirmo diante de Deus que não minto. Aí ele fala que ele foi para a Síria, para a Cilícia, né? E ele não era conhecido pessoalmente pelas igrejas lá da Judéia que estavam em Cristo. Eles apenas ouviam falar que aquele que antes perseguia os cristãos agora estava anunciando a palavra de Deus, e esses irmãos glorificavam a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Então, esse é o texto do capítulo 1, resumindo com as minhas palavras. Eu quero falar para vocês como o apóstolo Paulo foi sábio. Ele recebeu uma palavra diretamente de Deus. E ele não foi conferir o que ele recebeu com as pessoas humanamente falando. Não. Muitas vezes, irmãos, nós recebemos uma palavra de Deus, né? Mas nós corremos, às vezes, atrás dos profetas para saber se nós estamos fazendo a coisa certa, o que é que nós precisamos fazer. Amados, nós temos o Espírito Santo de Deus.
Nós temos o Espírito da verdade dentro de nós. E se nós convidarmos o Espírito da verdade para nos guiar, nós devemos sempre, eu faço uma pergunta a vocês, ignorar o conselho dos outros? Claro que não. O escritor do livro de Provérbios, ele diz assim, olha, no capítulo 11 de Provérbios, o verso 14, está escrito assim: sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. E assim também, irmãos, como muitas outras coisas, esta é uma área na qual nós precisamos ter equilíbrio, termos sensatez, termos discernimento, porque nós devemos estar abertos, sim, para receber conselhos daqueles que são mais sábios, têm uma vida cristã, mais tempo de conversão, mais experiências, né, com a palavra. Mas, em alguns aspectos, nós devemos depender mais de Deus, mais das suas palavras e deixarmos Deus falar conosco, ouvirmos mais a voz de Deus. Paulo disse isso para nós. Paulo disse que guardava as boas novas sobre o seu chamado para si próprio. Por isso ele não foi consultar ninguém. Ele ouviu a Deus somente. E ele sabia o que Deus havia feito com ele naquela estrada quando ele estava indo para Damasco. Ele sabia ter sido transformado para sempre. Ele sabia que o Filho de Deus havia sido revelado a ele e conhecido o seu interior. Ele sabia que jamais poderia voltar à antiga vida, irmãos. Ele sabia que o resto dos seus dias ele pregaria o Evangelho e permaneceria fiel ao que ele ouvira de Jesus a caminho de Damasco. E ele, Paulo, ele guardou a palavra de Deus no seu coração. E ele deixou a palavra crescer e se manifestar por si mesma através da vida dele e na vida dele. Depois ele começou a falar e a fazer o que havia sido chamado para fazer. E muito em breve, as pessoas começaram a reconhecer que o chamado que estava sobre a vida do apóstolo Paulo tinha vindo de Deus. E aqui no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 24, irmãos, eu quero ler para vocês. Capítulo 1, versículo 24. Deixa eu achar aqui aonde essa palavra é confirmada. É tremendo o que Deus faz com o apóstolo Paulo. 1:24, Gálatas 1:24. Ele fala assim: ai, Jesus. Amados, aguardem aí que estou achando aqui na minha Bíblia, que eu estou com a Bíblia aberta. E ele diz assim para nós, olha. Vou falar com as minhas palavras, irmãos. Ele fala assim, capítulo 1, versículo 24. Ele fala que Deus lhe deu um chamado. E enquanto ele permanecia na palavra e esperava nele, ele via a mão do Todo-Poderoso. E ele via as pessoas glorificando a Deus pelo o que havia acontecido com a vida dele. Está aqui, ó, achei. E glorificavam a Deus por minha causa. Coisa maravilhosa, irmãos. Deus é tremendo. E ele pôde anunciar esse evangelho. Assim como você e eu podemos também anunciar a palavra de Deus a muitos, obedecendo o ídolo do Senhor. Deus fez um chamado a você? Fez um chamado a mim? Então, enquanto você, enquanto eu, enquanto nós permanecermos na sua palavra e esperarmos em Deus na sua palavra, você vai ver a sua vida crescendo
e muitos sendo receptivos à palavra que você vai estar falando. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu deixo para vocês esse estudo hoje, curtinho, capítulo 1 de Gálatas. Se esforcem, irmãos, para ouvir. Se esforcem para estudar. Vamos estudar o livro de Gálatas junto. É um livro pequenininho, curtinho, são 6 capítulos. Hoje nós estudamos o capítulo 1. Você ouça essa pequena explanação que eu fiz falando da vida do apóstolo Paulo e você leia todo o capítulo, porque aí você vai aprender muito mais lendo também, além daquilo que eu falei para vocês, em nome de Jesus, nesse pequeno áudiozinho que eu fiz hoje, tá bom? Que o Senhor Jesus os abençoe ricamente. Uma terça-feira muito abençoada para vocês.